aumentando a sua sensibilidade mediúnica para você ter mais contato com o plano espiritual. Eu sou o Lucas. E seja bem-vindo ao nosso canal aqui dos Jovens Médiuns. E hoje a gente vai estar ensinando vocês como estar desenvolvendo um pouquinho mais a sua mediunidade. Mais especificadamente, a sua clarividência, sua clareaudiência e a sua sensibilidade corpórea, a do seu corpo, para você ter mais contato e mais experiências com o plano espiritual. Antes de nós continuarmos com o nosso vídeo, é importante colocar alguns avisos muito importantes antes de vocês cogitarem a ideia de estar desenvolvendo a própria mediunidade. Pessoal, o primeiro ponto que não é tão agradável é que algumas pessoas têm em mente que vão ver somente as melhores coisas do plano espiritual e não é isso. Essa sensibilização clarividente, clareaudiente, é para você estar tendo um contato maior com a espiritualidade. E a espiritualidade, ela não é um mar de rosas, tá? Então vocês vão sim estar vendo coisas que não são tão agradáveis, tá certo? Tanto espíritos que estão perdidos, desolados, que não sabem que fazem mal, há espíritos que têm a plena consciência de que estão fazendo um mal do caramba para as pessoas, tá? Segundo ponto, náuseas. Tem pessoas que começam algum processo de desenvolvimento mediúnico e não entende porque começa a ter muita dor de cabeça, começa a passar mal, o estômago parece que não está segurando nada e é sempre uns minutinhos antes, depois ou até mesmo durante, né, esse exercício. O corpo, ele não está pronto para o que o espírito está pronto, assim dizendo. É a forma que eu consigo estar explicando para vocês. Como assim, Lucas? O nosso corpo, ele naturalmente, ele não... dependendo da condição da nossa própria evolução, ele não vai estar conseguindo acompanhar essa questão espiritual. Então, a gente vai sentir uma nauseada, tá bom? Terceiro ponto, a sensibilização da energia de qualquer outro ambiente. Às vezes vai ficar muito mais desconfortável para você estar conseguindo ficar num lugar que antes você conseguia ficar por estar conseguindo identificar mais e sentir mais as energias adversas do próprio ambiente, tá bom? Tem um quarto ponto no meio disso tudo, tá? Naturalmente, a sua sensibilização pode estar levando você a seguir alguma jornada envolvendo sua mediunidade, tá? Como eu e a Lola com Jovens Médiuns, ou pode ser que você sinta a necessidade de estar começando a frequentar algum lugar específico, né? Livre de religiões, pode ser um bandista, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, um chamado de estar ajudando as pessoas, ajudando alguma causa com uma questão espiritual muito fortemente envolvida. Agora que nós estamos entendidos desses avisos, que é importante nós estarmos fazendo, vamos ao processo, né, de estar explicando como foi que a gente chegou nesse trabalho, né, nesses exercícios voltados com o espiritual. Pessoal, para quem não me conhece, não me acompanha, muito prazer, sou o Lucas, Lola é minha esposa, do começo do vídeo que vocês escutaram a vozinha dela, tá? E nós temos a mediunidade um pouco mais aflorada. Todos nós temos mediunidade, tá? É até importante eu estar falando isso pra vocês, porque tem pessoas que acham, não, médium é só Chico Xavier de Valdo Franco, né? Tem a Lu também, a Mônica de Medeiros, não, tem mais pessoas, né? Não é só Wagner Borges, não. Todo mundo tem, cada um no seu grau, e nós podemos estar fazendo exercícios, práticas, para poder sensibilizar isso ainda mais. Eu tenho uma facilidade de estar comunicando, de estar me comunicando com os desencarnados, né? Especificadamente, muita facilidade de estar conversando com os meus mentores e orientadores espirituais, tá? Que eu sempre comento em lives dentro da plataforma ou lá no TikTok. O Endo e a Lucy são os meus mentores mais próximos, assim dizendo, que estão me acompanhando mais fortemente nessa jornada que eu estou, tá? E eles passam exercícios que eu possa estar falando a vocês sem danificar vocês. Como assim sem danificar? Tem algumas práticas, algumas realizações, né, de envolvendo a questão da evolução espiritual, que se você não estiver preparado, não tiver com uma consciência boa, uma proteção muito boa, inclusive a gente vai falar de proteção também nesse vídeo, tá? Aguenta aí, tem bônus no final também. Se não tiver com uma proteção boa, não tiver com uma orientação boa, não tiver uma cabeça boa para poder estar absorvendo essa questão espiritual, você pode estar sofrendo mais do que se ajudando. Então, essas práticas que o Endo falou, e que a Lucy também orientou, elas não vão ser danosas a você. Até porque, naturalmente, quem vai praticar são pessoas que não sentem ou não sentem tanto ou não tem nem nada a sentir em relação à própria mediunidade, seja a clarividência, que é ver os espíritos, né, ver o plano espiritual, a clareaudiência, escutar, né, tudo mais, e também tem a questão da mediunidade olfativa, só que a gente não vai estar falando dela nesse vídeo. Enfim,
Como é um processo que ele precisa ser muitas vezes realizado, é uma prática que você precisa estar fazendo bastante para que os seus mentores, para que quem está do espiritual comece a ver a sua responsabilidade com isso. Essas práticas que vão ser ensinadas no vídeo, elas são uma relação, uma conexão de você com o plano espiritual para que você possa ter uma intimidade com quem te protege, uma intimidade com quem te mentora. Por quê? Porque, pessoal, esses seres de luz, né, o que o Endo me deixa muito claro, que ele me fala, é a questão de você pedir ajuda. Então você pede ajuda. Eles não vão te ajudar. Tem até um caso do Divaldo Franco, eu não lembro qual foi a palestra que ele fez, de que ele estava muito doente, ele ficou 4 meses muito doente, e a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, né, ficou lá vendo, e pegou e falou, aí o Divaldo chegou num ponto em que ele perguntou, você não vai fazer nada? Não vai dizer nada para poder me ajudar? Aí a Joana fala, se você não tivesse pedido, não poderia ter feito nada. Ou seja, a conversa, estabelecer a conversa, esse diálogo é muito importante. Então, esse diálogo, esse pedir, né, ele se torna uma conexão com o plano espiritual e aí você vai conseguindo se encaixar, sentir mais, ver as coisas. Lembrando que eu não sou detentor da verdade e estudo em outras coisas também, porque também é importante. Mas vou ensinar pra vocês o que eu sei, até base no que eu estudei, e lá pra frente, daqui uns 2, 3 dias, daqui algumas horas eu posso estudar alguma outra coisa e acrescentar ou talvez mudar meu ponto de vista, tá bom? Então, sempre vou estar em constante mudanças, então é importante estar reforçando isso pra vocês, tá? Essas afirmações, elas vão deixar claro para quem está cuidando de você o seu compromisso. Então, quanto mais você realizar com compromisso, mais você fizer as orações, mais você se proteger, quem está com você do espiritual vai notar o seu compromisso e vão ver que pode ser algo desfrutado de você. Então, vão emanar luz, vão ajudar você, mesmo que você não lembre do desdobramento, levar você para lugares, para trabalhos espirituais, e você está ajudando de uma forma diferente, tá? Então, essas afirmações para clarividência, clareaudiência e a sensibilidade do corpo, elas não são danosas para você, não vão causar danos, porque elas levam um tempo para poder fazer. Até o Wagner Borges, nesse livro aqui, do Viagem Espiritual, para poder fazer desdobramento, para você poder ter contato com o plano espiritual, ele mesmo fala que as práticas para você começar a sentir resultados é depois de 1 ano, ou 1 ano que você pratica todo o santo dia elas. E a mesma coisa é com esse exercício. Tá? Tem pessoas que conseguem antes, tem pessoas que conseguem depois, mas é um tempo que é empregado para poder estar fazendo isso, para chegar nesse ponto, tá? Então, dado esse recado, vamos para uma parte mais importante antes da gente começar as visualizações e antes de entregar o bônus para vocês. Proteção. A proteção, ela tem que ser feita antes da prática, tá? Então, Lola e eu, nós já fazemos nossas preces, nós já pedimos proteção divina, nós agradecemos a escolta do nosso anjo da guarda, da nossa forma. Então, antes de vocês estarem fazendo uma prática que envolva um despertar mediúnico, que envolva a espiritualidade, peça proteção. Porque se você fizer a prática e depois pedir proteção, é como se você estivesse tentando colocar... Como que eu posso dizer? Tentando se proteger de pernilongo sem o mosqueteiro. Entendeu? Então, coloca primeiro esse mosqueteiro em você e depois você faz a prática para que os pernilongos não interfirem em vocês, tá? Então, faça uma visualização de proteção. Imagine um escudo, né? Você dentro de um cilindro, tá? Um cilindro aqui, tipo, no formato de uma garrafa, abraçando, envolvendo o seu corpo com muita luz, para que você seja fluidificado, que você fique forte e não sofra danos ou ataques espirituais, tá? Então é muito importante isso também, tá certo? Vamos para o nosso exercício de número 1, que é a questão da clarividência. Nós vamos deixar as frasezinhas em algum lugar aqui para vocês. Não sei se eu vou estar legendando aqui o vídeo também, mas vamos lá. Pessoal, clarividência. Todos os exercícios têm movimentos, frases, um conjunto de funções para poder fazer ativação. A clarividência nós vamos estar utilizando nossas mãozinhas, tá? Se você estiver no trabalho, não conseguir fazer com as mãos, se você estiver num lugar que você... Qualquer movimento assim vai ser muito alarmante, você pode somente estar fazendo na cabeça e visualizando as suas mãos, tirando, né, dos olhos. Mas caso você consiga estar fazendo, tocando os seus olhos, também é muito bom, tá? Funciona bem também. Antes de tudo, eu e Lola nós sentamos. Você pode estar sentando em lótus, né, que é com a perna cruzadinha, com a coluna ereta, ou na cadeira que nem eu tô agora assim. Pode fazer em pé também, se não tiver opção, não tem problema, tá? Você vai colocar, unir suas mãos, você vai fazer esse movimento aqui de fricção, tá? Vai ficar friccionando, e você vai falar assim, eu
ativo a minha força espiritual. Eu ativo a minha luz divina. Vai repetir isso 3 vezes, tá? Eu ativo a minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina. Eu ativo a minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina. Feito 3 vezes, vocês vão dar uma energizadinha mais próxima, assim, fazer essa divisão, tá? E vão levar as mãos aos olhos. Ponta dos dedos, não é para fazer assim, tá? São as pontas do dedo. Então, você vai colocar a sua mão assim. Eu vi uma pessoa comentando no TikTok que isso pode dar problema na córnea, só que eu não tô pedindo para vocês coçarem os olhos, pelo amor de Deus. É só um passar de leve, gente. É vocês fazerem isso aqui, não é vocês pressionarem. É vocês colocarem a mão assim e fazer esse gesto leve. Então, colocou as 2 mãos posicionadas aqui. Repete a frase. Eu vejo a vida com os olhos de Deus. Feito isso, eu vejo a vida com os olhos de Deus, aqui ficou um acúmulo energético nas suas mãos. Obviamente, talvez você não consiga estar enxergando, dependendo da sua mediunidade. Você vai fazer o ato de jogar fora. Então, você tirou essa camada, você jogou fora e você vai fazer o gesto, esse gesto aqui, de unificar os dedos na palma da mão para poder limpar. Limpou, faz mais 2 vezes, no mínimo 3 vezes cada um, tá? Feito isso 3 vezes e reenergizando a sua mão assim, nós vamos fazer essa fricção de novo para melhorar a energização, a ativação dos chakras que nós temos aqui nas mãos. E aí sim nós vamos colocar em conchinha a mão sobre os olhos e refazer as nossas frases. Eu vejo a vida com os olhos de Deus, eu vejo a vida com os olhos de Deus, eu vejo a vida com os olhos de Deus. 3 vezes, tá bom? Nós fazemos nessa ordem, clarividência, clareaudiência e depois a sensibilidade do nosso corpo. Agora, na clareaudiência, vamos fazer o mesmo processo de antes. Então, terminou o dos olhos? Unifica as mãos novamente e repete mais 3 vezes. Eu ativo a minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina. 3 vezes, pelo menos 3 vezes, tá? Feito isso, vai colocar as mãos, a ponta dos dedos também, aqui sobre a orelha, e você vai repetir a seguinte frase. Eu ouço a vida com os ouvidos de Deus. É claro, de ambos os lados. Eu ouço a vida com os ouvidos de Deus. Feito isso, tirado esse excesso que está obstruindo seus corpos sutis e obstruindo o seu corpo físico, joga fora, refaz e mais 2 vezes. Eu ouço a vida com os ouvidos de Deus. Eu ouço a vida com os ouvidos de Deus. Jogou fora. Coloca a mão de novo juntinha, reenergiza. Se você quiser, pode falar. Eu ativo a minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina. Conchas novamente, coloca a mão sobre o ouvido, tá? São gestos leves, pessoal. Não vai ser uma coisa que vai machucar você. Não. E refala as frases novamente. Eu ouço a vida com os ouvidos de Deus. Eu ouço a vida com os ouvidos de Deus. Eu ouço a vida com os ouvidos de Deus, tá bom? Agora uma parte mais legal que é a sensibilização do corpo. Sensibilização do corpo para médiuns de incorporação, pessoas que têm tendência a acoplamentos áuricos, quem faz canalizações, né? Quem faz esse intermédio, né? Esse intercâmbio do plano espiritual com o plano físico, melhora muito a questão de não doer tanto, de você conseguir se controlar, de você ter controle e lidar com as situações, tá? E também para quem está querendo, dependendo da religião, fazer incorporação ou mesmo nos centros espíritas, poder ajudar nos passes mediúnicos, nos grupos de mediunidade que fazem desobsessão, também é muito bom, tá? Vai estimular você a estar mais sensível, mais receptivo a esse contato com o espiritual por meio da sua matéria. No corpo, pessoal, nós vamos precisar que vocês coloquem as mãos nas pernas. Tá? Eu vou até ver onde é que eu fico aqui para poder estar ensinando vocês. Aqui dá para vocês me ouvirem assim. Se vocês estiverem sentado ou sentado em lótus, né, com as pernas cruzadas, independente, esse exercício não é friccionar uma mão na outra, é a mão no corpo, tá? Então vocês vão colocarem as mãos assim e vão repetir. Eu ativo a minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina. Eu ativo a minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina. Eu ativo a minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina. Depois disso aqui, nós vamos carregar as mãos do centro, assim dizendo, da nossa genital, até o topo da nossa cabeça. Vai ser um movimento feito dessa forma. Então, nós vamos falar assim, eu sinto a vida como corpo. Eu sinto a vida como corpo
de Deus. As palmas das mãos, elas vão estar dessa forma para cima, tá vendo? Assim, ó, dessa forma para cima. Estando dessa forma, você vai recepcionar a energia que está vindo dos céus e vai fazer uma energização de todos os seus chakras. Então, você está com a mãozinha aqui para dentro, palmas viradas para dentro. Não é assim, não é assim. É para dentro, para você, tá? Para você. Então, você vai estar assim e vai recepcionar a energia. Eu sinto a vida passando por todos os seus chakras, ó. Eu sinto a vida como o corpo de Deus. E aí vai fazer isso mais 2 vezes. Vai colocar assim, eu ativo minha força espiritual, eu ativo a minha luz divina e faz, né? Desde o primeiro chakra até o 7º e do 7º, recepcionando energia para poder energizar e concentrar todos os nossos chakras, tá bom? Então, eu sinto a vida com o corpo de Deus. Recepciona energia, eu sinto a vida como o corpo de Deus. E coloca a mãozinha aqui, tá? Façam isso 3 vezes cada um em sequência do outro. Então, primeiro você faz sua proteção, depois começa pela clarividência, pela clareaudiência e a sensibilização do seu corpo, tá? Naturalmente, pessoas que relataram no vídeo, né, com que praticaram, falam assim, Lucas, é normal sentir essa leveza no corpo? É normal, no ouvido parece que dá um zumbido, é normal, os olhos, eles parecem que deu uma embaçada, mas depois eles ficam tão claros. Sim, é sinal de que está funcionando. E se você ainda não está sentindo isso, não se preocupe, não se coloque pressão. É importante vocês estarem abertos a esse processo evolutivo. Cada ser encarnado está no seu estágio de evolução. Então nós não podemos querer que todo mundo seja igual a Cristo, ou igual o Wagner Borges, ou igual a Lu, a Mônica de Medeiros, são outros médiuns também muito interessantes, né, a gente tá estudando, ou até mesmo igual o Divaldo Franco. Pessoal, a minha mediunidade da clarividência, eu estou fazendo, inclusive, os exercícios para que eu possa ver os desencarnados, que nem eu tô vendo, vocês estão me vendo aqui agora, porque eu vejo como se todo mundo se jogasse, se projetasse dentro da minha cabeça. Como diz o Wagner Borges, né, é como literalmente um bloco de pensamento, é como se eles estivessem aqui dentro, eu vejo aqui, eu posso estar olhando, acompanhando e tá vendo isso, tá? Nosso bônus é a fluidificação da água, que nós também fazemos. E vocês podem estar usando ela em benefício em vocês. Água aqui, água na mão, vocês vão colocar, inclusive isso aqui foi passado pela mentora da minha mãe, é um exercício muito bom e a gente usa até hoje, pode usar no banho, pode usar no corpo, ele é maravilhoso. Fluidificação da água. Vamos pegar a garfinha de vocês, tá? Assim, pega a garfinha de vocês e aí vocês vão falar assim, ó. Santa água sagrada, santa água abençoada, cure e renove o meu ser. Fala 3 vezes também, é perfeito, vocês vão adorar, tá? Eu espero de muito mesmo, todo o meu coração, que nós tenhamos ajudado vocês. Não somente quem já acompanha os Jovens Médiuns lá no TikTok, mas também o pessoal que tá vindo aqui por questão do tema, né? Ter ajudado vocês de uma forma muito boa. Nós desejamos muita luz para vocês, como o Endo diz, né? Todos os seres espirituais estão a um pensamento de distância. Então, pense em Deus, Ele se fará presente. Pense nos seus protetores e eles se farão presente. Pense na sua proteção e sua proteção se fará presente. Não hesitem em pedir, em conversar com Deus, em pedir a oração, em pedir a proteção. Tá bom? E é isso. Segue aqui, né? Se inscreva aqui, né? Compartilha a live para ajudar outras pessoas, salva ela numa playlist de desenvolvimento mediúnico que você também está passando. Conta aqui nos comentários o que você achou do exercício. Tem alguma coisa que você gostaria de estar acrescentando em benefício a outros, tá bom? Se o seu comentário ele for de um teor ofensivo, já avisando você que ele será excluído aqui, porque nós estamos aqui com função de estar unificando para poder ser um canal de luz e somente a luz habita aqui, tá? Beijão, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre proteção espiritual.